Oi, 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 galerinha! Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia de live aqui. Hoje estou sozinha, não temos companhia. Hoje a live ela é voltada para os pacientes mesmo, né? O intuito de informações. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grávida no dentista. Será que grávidas podem ir ao dentista? Será que grávidas podem tá fazendo tratamento com o dentista? Provavelmente já deve ter escutado alguma coisa que grávida não pode ir, que grávida não pode tomar anestesia, né? Alguma coisa assim. E aí é disso que a gente vai falar hoje. Então, por acaso, se você conhecer alguma grávida, tem um aviãozinho bem aqui assim embaixo, ó. Clica nesse aviãozinho aqui e manda pra quem tá grávida, se conhece alguém que tá grávida, alguma mulher que pretende engravidar, alguma coisa assim, pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Certo? Vamos dar mais um tempinho aqui pra galera entrar, que a gente já vai começar. Quem aqui já ouviu falar que grávida não pode ir no dentista? Quem é que nunca falar que não pode tomar anestesia de jeito nenhum? Que é comum, tem isso, né? Que é comum do dente ficar sangrando, que é grávida, é normal. Que é comum coisas aparecerem na boca, que é normal. Que é comum grávida perder dente, que é normal. Não tem nada disso não, e a gente vai conversar, fazer raio-x, falar, nossa, é mesmo, hein? Que grávida não pode fazer raio-x de jeito nenhum, verdade. É disso que a gente vai falar hoje e acabar com todos esses mitos, esclarecer um pouquinho sobre isso. Bom, é o seguinte, da mesma forma, né, que a gestante, ela vai no médico, ela vai no fisioterapeuta, assim, a partir do momento que ela descobre que ela tá grávida, né, ela vai fazer pré-natal ali com vários profissionais. Então ela vai no médico, ginecologista, vai no cara que faz ultrassom, né, não sei como é que fala, vai na fisioterapeuta, vai no psicólogo, vai em diversos profissionais. Só que muitas vezes o próprio dentista ele fica excluído dali, né? E da mesma forma que esses pacientes, que essas gestantes, elas fazem acompanhamento com outros profissionais e não é ir uma vez só e deu tchau, né? Fazer acompanhamento ali durante toda a gravidez, ela também tem que ser acompanhada por um dentista, né? E aí a gente chama de pré-natal odontológico. Então, todas as vezes, você que é médico e tá aí, você que é algum fisioterapeuta, algum profissional da área da saúde, descobriu que tem alguém grávida, tá atendendo alguém que está grávida, pergunta, né, se ela está sendo acompanhada por um dentista, se está fazendo um pré-natal odontológico, porque é necessário fazer também, tá? Por que que essa grávida, ela tem que ir como é que fala? Que ela tem que ir pro dentista. Por dois motivos, tá? Primeiro, para fazer algum tratamento, se necessário. E segundo, peraí, gente, só um pouquinho. Se ela tiver algum tratamento para fazer, ela precisa fazer esse tratamento, né? Mesmo que seja durante a gestação, porque alguns problemas, se não fizer o tratamento, podem ocorrer lá no bebê também. E o segundo motivo dela estar fazendo, aí ó, Laís chegou, a barriguda, amiga minha. E o segundo motivo dela estar fazendo o pré-natal odontológico é também para adquirir informações. Não sei se vocês sabem, mas fizeram um estudo uma vez que aquelas gestantes que tiveram pré-natal odontológico, né, que fizeram todo o acompanhamento ali durante a gravidez, os bebês delas, os filhos dela, geralmente crescem sem cárie, sem doenças bucais, porque elas absorveram todas aquelas informações, são mulheres que foram bastante informadas durante o pré-natal odontológico, e aí acabam passando isso para os seus bebês, né, para as suas crianças, para os seus filhos. E aí acabam que elas crescem de forma saudável, justamente por conta de todas essas informações que elas receberam lá no pré-natal odontológico, né? Então vamos primeiro falar, eu tô com uma colinha aqui para eu não perder o raciocínio, tá? Então vamos primeiro falar aqui, ó,
em relação a tratamento, né? Tirar esses mitos aí. Galerinha, aqui embaixo, por favor, ajuda eu aqui um pouquinho. Aqui embaixo a gente tem um aviãozinho, né? Aí chama aí, sei lá, 2 pessoas para poder vir aqui ver essa live, principalmente se tiver alguma delas barriguda, né? Se tiver alguma delas grávidas, porque aqui tem informações importantes para elas também, tá? Ou para quem quiser ver mesmo, né? Para poder enriquecer o conhecimento de vocês. Bom, vamos começar primeiro pelos... Vamos lá, vamos começar do início. O paciente descobriu, né? A mulher descobriu que ela está grávida. Geralmente, quando ela descobre que ela está grávida, é justamente ali já no processo dos enjoos, né? A menstruação já não tá vindo mais, começa a vir alteração de humor, alteração de tudo ali por conta da quantidade de alterações de hormônio. E aí vem os episódios de enjoo. Vamos começar então pelos enjoos, que é super comum dentro da gravidez. E uma coisa que é muito comum na gravidez também é que essas pacientes, elas não conseguem escovar os dentes. Elas sentem ânsia de vômito ao escovar os dentes. Principalmente naquela primeira escovação, acordou e vai escovar os dentes. Isso faz, gente, às vezes esse enjoo ele é tão grande, e não é porque tá colocando escova lá no fundo da garganta, nem nada não. Às vezes esse enjoo ele é tão grande só a presença do creme dental, por exemplo. Eu já tive pacientes que falavam, Indiara, eu não consigo usar o creme dental de jeito nenhum, por conta desses enjoos. Então vamos lá. Você tá grávida? Tá sentindo muito enjoo, não tá conseguindo escovar os dentes, principalmente nesse período da manhã, vamos começar a diferenciar. O que tá te causando esse enjoo? É o creme dental? É a parte de escovação? É a escova que tá indo muito no fundo? Porque se for a parte de escovação, vamos tentar trocar a escova, colocar uma escova com a cabecinha um pouquinho menor, tentar escovar um pouco mais devagar, sem ir lá no fundo. Costuma escovar a língua com escova, vamos trocar pelo raspador de língua, né? Não precisa ir lá na goela assim, nem nada. Vamos começar devagar. Ah, Indiara, não é escova, é o creme dental. Então, escova sem o creme dental, não tem problema. A gente já sabe que o que escova, que o que limpa mesmo os dentes é a escova, né? É o atrito ali da escova com o dente, removendo aquela placa branca. Então, se por acaso algum dia você viajou, vixe Maria, acabou o creme dental e agora não vou escovar o dente, escova o dente só com a escova que vai limpar também, tá? Claro que o creme dental ele ajuda, porque ele tem algumas coisas na composição, tem a questão também do cheiro, do hálito, né, do gostinho que dá na boca e tudo mais. Mas na falta, escova só com a escova. Então, para gestantes, o que tá te incomodando é a escova? Troca a escova com a cabeça menorzinha. O que tá te incomodando é o creme dental? Escova, então, sem creme dental. Diara, mas aí, como eu tô tendo muito enjoo, eu tô vomitando demais. Como que a gente faz? E aí agora já não vale só para gestantes, tá? Se por acaso você vomitar, não vamos escovar os dentes logo após o episódio de vômito, tá? Sei lá, bebeu demais, no outro dia tá lá morrendo de ressaca, tá vomitando mais que tudo, não vomita e escova os dentes logo após. Por quê? O que vem do estômago é muito ácido, certo? Se vem do estômago, passa pela boca e é ácido, o que é ácido, ele vai corroer. É claro que não é que assim, você vai vomitar aqui agora e daqui a pouco vai corroer seu dente, não é isso. Mas isso a longo prazo acaba corroendo. É como os casos de bulimia, né? Aquele pessoal que come, sente culpa por ter comido e força o vômito pra não engordar. Então, esse pessoal aí que tá vomitando o tempo todo, acaba que corrói os dentes, né? Acaba desgastando os dentes, principalmente na parte de trás, que é justamente aonde que o vômito vem de primeiro. No caso das grávidas, isso pode acontecer? Pode, porque grávida fica 9 meses. De repente, ela tá tendo episódios de enjoo ali durante a gravidez inteira. Não é muito normal, né? Mas pode acontecer. Geralmente, é no início da gravidez, esses episódios de enjoo e de vômito. Mas pode acontecer. Então, quando a gente tem o vômito, que é ácido, que já tem o poder ali, né, de meio que corroer o dente, isso, lógico, a longo prazo, mas quando eu tenho o episódio de vômito,
cai na boca, que é ácido, e logo em seguida eu venho já escovando o dente, é como se essa escovação ela fosse uma espécie de lixa, sabe? Eu tô com uma coisa muito abrasiva, que é a acidez do vômito, né? E eu venho com uma lixa, com uma escova escovando, vai funcionar como se fosse uma lixa. Eu vou aumentar esse poder de corrosão do dente, né? De desgaste do dente. Claro, gente, que isso é muito pouquinho, tem que ter, pra ser visível, tem que ser a longo prazo, tem que ser várias vezes. Mas, ainda que pouquinho esse desgaste, a gente tem algumas consequências, como, por exemplo, a sensibilidade. Então, só relembrando, grávidas, está com muito enjoo, chegou a vomitar, não escove os dentes logo em seguida. O que você vai fazer? No máximo, um bochecho com água, para tirar o gosto ruim ali, né? Faz um bochecho com água, espera ali uns 10 minutos, mais ou menos, para depois escovar os dentes. Por que 10 minutos? A nossa saliva, ela é muito poderosa, né? A nossa saliva, além de ter o efeito de limpeza, de proteção dos dentes, de lavagem e tudo mais, ela tem esse efeito de proteção também, que a gente chama de efeito tampão. Então, quando o ambiente está muito ácido, seja por conta de vômito, seja por conta da alimentação, a saliva tem a capacidade de neutralizar, de abaixar essa acidez e fazer com que os dentes eles ficam, entre aspas, mais fortes, certo? Então, se você tem episódios de vômito, você não vai escovar os dentes logo após. Isso não quer dizer que se você faz 1 ou 2 vezes, gente, você vai desgastar seu dente. Não é isso. Tô dizendo coisas repetidas, né? Digamos, sei lá, você bebe todo final de semana você tá com ressaca, todo final de semana você vai e vomita muito e fica escovando o dente o tempo inteiro. Isso vira um hábito, a longo prazo vai dar problema, tá? Vomitou, então, faz um bochecho com água, espera uns 10 minutos e depois faz a escovação, tá? E aí o que eu tava falando, uma outra coisa o fato de ter esses desgastes no dente, né? Esses micro desgastes por conta da acidez ali do vômito, isso pode causar o quê? Sensibilidade nos dentes, né? Então é comum das grávidas também reclamarem de sensibilidade, ou por conta disso, por episódios de vômito, né? Ou então por conta da questão de não conseguir escovar os dentes direito. Se ela não tá conseguindo escovar o dente direito, não tá conseguindo passar o fio dental direito, vai ter acúmulo de placa. Se eu tenho um acúmulo de placa ali, a minha gengiva vai inflamar. Se vai inflamar, eu vou ter uma certa sensibilidade. Pode ser tanto na gengiva quanto no dente. Ali é um pouco mais difícil diferenciar em relação à sensibilidade. O que tá doendo? O dente ou é a gengiva, sabe? Mas eu falo em questão de sensibilidade no geral mesmo. Então, pode ocorrer sim durante a gravidez. A gente precisa descobrir o que tá causando essa sensibilidade. Geralmente é porque as grávidas não estão conseguindo escovar os dentes direito, né? Por conta desse enjoo. Tá, Indiara, mas aí eu tô vomitando demais da conta. Ah, tá, uma outra coisa. Se por acaso você está sentindo muito enjoo, é isso que eu ia falar, você tá sentindo muito enjoo, a gente falou ali agora que a saliva, ela tem um dos não é objetivo, né, gente, esqueci a palavra, me ajuda a lembrar. Uma das suas principais funções da saliva, uma das principais funções dela é esse efeito de proteção dos dentes, né? De lavar os dentes, de ter esse efeito tampão, de neutralizar ali. E uma das formas que a gente faz para poder ajudar na estimulação da saliva é bebendo água. E aí um outro fator também que acontece muito durante a gravidez. Quando a mulher está grávida, ocorre ali uma série de alterações de hormônio. É hormônio pipocando no corpo dela. Essas alterações podem ocorrer ou dessa paciente salivar demais, essa gestante salivar demais, ou se ela salivar demais, beleza, tá ótimo, né? Porque tá produzindo saliva ali, tá ajudando a limpar tudo, vai tirar aquele gosto ruim da boca. Mas, se essa paciente tá com a sensação de boca seca, a saliva diminuiu muito, ela tende a beber muita água. A gente indica beber muita água. Isso sem estar sentindo a necessidade, sem estar com a boca seca, que eu tô querendo dizer, né? A parte de beber muita água, deve-se beber muita água por conta, claro, todos os fatores que a gente precisa, todas as funções que tem de beber água, mas também pela produção de saliva. É tanto que aqui no consultório eu tenho uma balança aqui,
Porque eu atendo criança também, eu preciso saber a quantidade de medicamentos que eu preciso dar, mas eu faço com os adultos pra gente poder calcular a quantidade de água que ele precisa beber no dia. Isso é um paciente saudável, né? Um paciente sem alteração, sem estar grávido, sem nada. Para ele saber a quantidade de água que ele precisa tomar justamente para poder ajudar na produção de saliva, tá? Então, uma paciente que tá com boca seca, uma gestante que tá com boca seca, a gente indica beber muita água, ou ainda, em último caso, a gente pode indicar também utilizar chiclete sem açúcar, né? Para poder ficar estimulando essa salivação. O problema é que a gente não pode... Indiara, gostei muito da ideia do chiclete sem açúcar, né? O Trident lá que não tem açúcar, para poder ficar estimulando a salivação e tudo mais. O que não pode ocorrer é virar um hábito. Por quê? Para qualquer pessoa agora, tá? Se você tem o hábito de ficar mastigando chiclete o tempo inteiro, o que você está fazendo é forçando a sua musculatura. É como se você... Imagine que você caminhasse o dia inteirinho. Vai chegar à noite, sua perna vai estar cansada, porque você cansou a musculatura da perna. Se você fica o dia inteirinho mastigando chiclete, porque criou o hábito ali, chegar à noite você não vai estar aguentando mais, porque sua musculatura cansou. Então, no caso ali de DTM, né, pacientes que acordam muito cansado, bruxismo, que fica apertando, esfregando, é porque tem uma eu fico prestando atenção no que entra aqui, ó, eu me perco. Tem uma ação muscular muito exacerbada, né? Tem uma atividade muscular muito exacerbada. Muita atividade muscular acaba cansando e acaba causando as dores. Então, é indicado sim a gente indicar para esses pacientes gestantes. Vai ficar queixudo? Não vai. Só vai sentir dor. A gente indica muito para esses pacientes gestantes. Tá? Além de beber água, você pode também optar por mascar um chiclete sem açúcar, né? Até pra... ajuda também na questão de ânsia de vômito, tá? Que mais? Falei da sensibilidade. Sim. Uma outra coisa, que foi o que inclusive minha amiga veio atrás de mim perguntando, é se é comum a gengiva sangrar durante a gravidez. E provavelmente vocês já devem ter escutado que a gengiva, ela é comum sim, né? Não, tá grávida, é comum mesmo ficar sangrando, não tem problema. Gente, quando a gestante, né, a mulher, tá grávida, como eu falei, tem uma série de alterações de hormônios, né? Uma grande quantidade de hormônios circulando. E claro que como afeta o corpo inteiro, vai afetar também a saúde bucal dessa paciente, dessa gestante. Acontece que na maioria esmagadora das vezes, 99% ali das pacientes, quando elas têm sangramento gengival, isso está acompanhado de falta de higienização, né? Ou uma higienização deficiente, está acompanhado ali de placa. Raros os casos em que há um sangramento gengival na ausência de placa. Pode ser porque bateu, né, machucou, mas não é geral, né? Às vezes é num local ali específico onde que a gestante machucou. Mas se está sangrando boa parte da boca, principalmente na hora que estiver indo escovar os dentes, pode saber que tem acúmulo de placa ali. E se tem acúmulo de placa, eu vou ter uma inflamação gengival. Deixa eu achar uma foto aqui pra vocês, ó. Eu vou ter uma inflamação gengival. Então, isso aqui, ó, aparentemente, quem não conhece, acha que a gengiva, que os dentes estão saudáveis, que tá tudo certo por aqui. Mas eu sei que se eu for verificar aqui, se eu for examinar, vai ter placa ao redor ali da gengiva. Então, percebam como alguns dentes têm um arcozinho assim, ó, de gengiva, de um arcozinho mais avermelhado, né? Mostrando que aquilo ali é uma inflamação da gengiva. E com certeza vai ter placa ali acumulada naquele cantinho. Então, não é... Como é que eu saio daqui? Parar de compartilhar. Então, assim, se tá sangrando, a gente precisa verificar se tem placa ali no local para poder remover essa placa. De novo, a gestante ela tem dificuldade de higienização, tem a questão dos enjoos e tudo mais. Então, se ela tá ali com essa gengiva sangrando, não tá fazendo pré-natal odontológico nem nada, a chance daquele negócio ficar só inflamado é muito grande, tá? E aí a gente tem alguns pequenos problemas com inflamação. Antes de eu voltar lá, antes de eu falar da inflamação, deixa eu mostrar pra vocês outra alteração que pode ocorrer. Olha só,
essa bolinha aqui, Zil, tá boa? Boa noite. Essa bolinha aqui, ó, a gente chama de granuloma piogênico. Mas na gravidez a gente costuma chamar ela de granuloma gravídico. Isso aqui o que é? A gengiva aqui inchou um pouco, às vezes ela é meio dolorida, às vezes quando você encosta ela sangra um pouco. Mas isso aqui não pode ser que tenha causado por conta da gravidez, né, e tudo mais, mas não é a gravidez específica que causa isso. Isso aqui pode ser acúmulo de placa que faz a gengiva reagir, pode ser um trauma, a gestante foi lá, bateu escova, alguma coisa assim. Então a gente precisa saber qual que é o momento disso aqui, se isso aqui é normal, se não é. Porque como que a gente trata isso aqui? A gente, geralmente, quando a paciente ela ganha o bebê, se for um granuloma gravídico mesmo, a depender do tamanho, quando ela ganha o bebê, isso aqui tende a diminuir, a voltar ao normal. Agora, se não diminuir, se não voltar ao normal, ou se estiver muito grande, a gente faz cirurgia para poder remover, mesmo se a paciente estiver grávida, tá? E aí que a gente entra em outros pontos também. Mas voltando à inflamação. Então, a gente tem aquela gengiva lá, que foi... a paciente não tá conseguindo higienizar direito, não tá conseguindo passar fio dental direito, tá achando que tá limpando, e aquela gengiva tá começando a ficar vermelha, tá começando a ficar inflamada, certo? Ao toque ele mesmo já começa a sangrar. Se eu tenho gengiva inflamada, eu tenho um sinal de alerta piscando muito grande. Por quê? Provavelmente, não sei se vocês já ouviram falar, talvez no mundo dos pacientes não, né? Mas pra gente dentista mesmo. Mas grávidas, quem está grávida e tem problemas na boca, seja cárie, seja uma gengivite, né, que é essa inflamação que eu tô falando, ou qualquer outra doença bucal, ela pode ter um parto prematuro. Ou ainda, esse bebezinho, ele pode nascer com baixo peso. Tudo isso por conta de alterações na boca. Então, vamos entender. Quando a gente tem placa, sujeira, aquela massinha amarela, aquele trenzinho branco, aquela farinha molhada em cima do dente, aquilo ali ele vai inflamar a gengiva, certo? Que é essa primeira foto aqui que eu mostrei pra vocês. Isso aqui é uma gengiva inflamada. Quando isso aqui não é tratado, à medida que o tempo vai passando, ela vai evoluir pra isso aqui, ó. Então aqui já não tem mais o contorno bonitinho ali da gengiva, já tá tudo brilhando, tá tudo inchado, já mostra muita sujeira. Isso aqui já avançou para uma periodontite, né? Que é um avanço ali da doença da gengivite. Qual que é o problema disso? Ou uma doença cárie, ou um dente quebrado, qualquer coisa que cause inflamação. Quando a gente tem uma inflamação ali, de todo o processo bioquímico e tudo mais, vai ter mediadores ali que vão estimular essa inflamação. Esses mediadores dessa inflamação, ela vai cair na corrente sanguínea. Se ela cai na corrente sanguínea, ela vai ultrapassar a placenta lá do bebezinho. Se ultrapassa a placenta, ela vai fazer o quê? Vai chegar no bebezinho. Esses mediadores, gente, esses produtos da inflamação, né, digamos assim, para vocês conseguirem entender, é o que vai causar contração lá. Então, tem inflamação aqui, cárie, gengivite, periodontite, um dente quebrado, um dente saindo pus, alguma coisa aqui, o paciente não está sentindo nada, mas está tendo inflamação aqui. O que sai dessa inflamação, né, os produtos dessa inflamação, cai na corrente sanguínea, atravessa a placenta e chega no bebê. E aí começa a causar as contrações, o que induz o parto prematuro, tá? Então, mais um motivo da importância do pré-natal odontológico. Então, quando o paciente ele vai para um pré-natal odontológico, é para saber se tem alguma coisa para tratar, porque nem sempre o paciente acha que tem, às vezes ele acha que não tem nada para tratar, justamente para poder eliminar esses focos de infecção, eliminar esses focos de inflamação, e também, se caso o paciente não tiver mais nada, para ter a parte de informações, tá? Então, tem bactéria na boca, tá tendo inflamação, a gente pode correr o risco de ter um parto prematuro por conta dessa inflamação na boca, certo? Uma outra coisa também é que esses mediadores, né, os produtos da inflamação, eles não causam só contração, eles causam um suprimento sanguíneo, eles diminuem o sangue que chega lá na placenta. Isso faz com que o bebê ele possa nascer com baixo peso, tá? Então, assim, todo mundo fala assim, nossa senhora,
Mas como assim um negócio na boca vai afetar o meu bebê? Porque a sua boca está interligada no seu corpo inteiro, né? Então, da mesma forma que você faz pré-natal com médico, pré-natal com fisioterapeuta, pré-natal com qualquer outro profissional, você precisa fazer um pré-natal odontológico para saber se está tudo certo com a sua boca e não causar nenhum dano ao bebê, tá? Pra gente finalizar, tem alguns mitos, né, que falam que gestante não pode fazer. Por exemplo, gestante não pode tirar dente, de jeito nenhum. Gestante não pode fazer canal de forma alguma, tem que fazer canal capaz, tem que esperar o bebê nascer. Não pode tomar anestesia de jeito nenhum, que vai fazer mal pro bebê. Se tiver com o dente quebrado na boca, larga esse dente quebrado aí, porque não pode fazer nada disso. Raio-X, então, nem pensar. Clareamento também não pode. Então, vamos lá. Quando a paciente está grávida, o período mais crítico para ela é dos 3 primeiros meses, certo? Como que a gente vai avaliar se a gente vai fazer o procedimento ou não? Se a paciente descobriu que está grávida, geralmente com uns 2 meses, ela vai pro dentista para poder saber o que tem. Então lá o dentista vai examinar, vai ver se tem alguma coisa para tratar e tudo mais. A depender do que tiver para tratar, a gente vai pensar se a gente pode esperar para o segundo trimestre, a partir de 3 meses, que é o período mais seguro para a gestante e para o bebê, tá? É de 3 a 6 meses. E depois de 6 meses aos 9 meses, é quando ela tá maiorzinha, ele também é um período crítico. Mas o período mais crítico é os 3 primeiros meses. Descobriu que tá grávida, então, vai pro dentista, a gente vai descobrir quais são os procedimentos que precisa fazer. Como que a gente vai saber? Então, presta atenção. Como é que a gente vai saber se vai tratar agora ou não? Digamos que essa paciente chega lá, ela tem um siso para tirar. Mas o siso não tá infeccionado, o siso não tá inflamado, o siso tá lá saudável, ele precisa ser removido por falta de espaço. A gente vai tirar no segundo trimestre? Não. Se der para esperar, o que der para esperar o bebê nascer, isso assim, não envolve infecção, não envolve inflamação, a gente vai esperar o bebê nascer. Então esse siso tá lá quietinho, algum ortodontista um dia botou o aparelho nela e falou, olha, você precisa tirar isso aqui, ela enrolou e falou assim, agora na gestação eu quero tirar. Não, o siso tá saudável, não tem inflamação, não tem infecção, não tem cárie, não tem nada, vamos esperar o bebê nascer pra gente poder tirar. Agora, é um siso que tem um buraco enorme, tá com uma cárie enorme, tá com gengiva inflamada, tá com tudo, a gente vai tirar, tá? Quando a gente vai tirar? A paciente tá com dor? Ela tá sentindo dor? Não. Dá pra eu esperar até completar 3 meses? Não, dá. Então vamos esperar completar 3 meses pra gente poder fazer a cirurgia. Vai esperar o bebê nascer? Não. Porque esse dente, ele tá infeccionado, ele está inflamado. Então tudo que tá ali tem bactéria presente, pode causar mal pro bebê, tá? Então dá pra esperar até completar os 3 meses, a gente faz com os 3 meses, certo? Dá pra esperar pro bebê nascer sem causar dano nem pra mãe e nem pro bebê, então vamos esperar. Quer ver uma outra coisa? Canal. Quando a gente faz canal, é porque tem bactéria dentro do dente, ou por lesão de cárie, ou por quebra, por alguma coisa. A gente vai esperar esse bebê nascer para eu poder fazer o canal? Não. Mas às vezes também você não precisa fazer o tratamento completo, né? Aí vai ter que pegar ali de cada caso e ver como que é. Já fez o alívio de dor, a primeira infecção, a primeira desinfecção necessária para poder conseguir fazer, né? Às vezes é um tratamento, às vezes é uma gestante de risco, tudo mais, tudo isso tem que ser avaliado. Não, Indiara, é um canal normal, um canal simples de fazer, o paciente não tá com dor, não tem nada, então vamos fazer. No segundo trimestre, que é o melhor. Indiara, e se for no último? A depender do caso, a gente vai fazer no último. A gente não vai esperar o bebê nascer, não, tá? Então a gente tem que colocar ali na balança os prós e os contras para poder tratar. Gestante é uma paciente especial? É uma paciente especial. Ela tem que ter todos os cuidados para tratar com ela? Lógico que tem que ter todos os cuidados, mas ela pode ser feito qualquer procedimento como um paciente normal. Pode tomar anestesia? Deve tomar anestesia. Claro que pode tomar anestesia. Só que tem uma anestesia específica para aquela gestante, tem a quantidade específica para aquela gestante. Não é como um paciente normal, né? Mas ela pode tomar tranquilamente. Em relação ao raio-x, ela pode tirar o raio-x? Pode tirar o raio-x. De novo, ela só precisa ter cuidados. A gente, quando vai tirar o raio-x, precisa utilizar aquele
o avental de chumbo, né? Que protege aqui tudo. O protetor de tireoide também protege e, claro, proteger a barriga. Se tiver utilizando avental de chumbo, tranquilamente pode fazer. O que não pode fazer é raio-x sem o avental, né? Diara, pode tirar dente? Claro que pode tirar dente. De novo, qual que é o estado desse dente, né? Voltando lá no siso, que a gente vai estar tirando um dente. Esse dente está inflamado, esse dente está infeccionado, esse dente está causando dor, esse dente está com pus, como é que é? Porque se tiver com tudo isso, tem que tirar. Porque o foco de infecção, o foco de inflamação vai causar mal pro bebê, vai causar mal pra gestante, né? Agora, não tem nada disso, dá pra esperar? Vamos esperar, certo? E em relação ao clareamento, a gestante pode fazer clareamento? Não, gestante não pode fazer clareamento, porque causa mal pro bebê, causa mal pra ela, não tem estudos que falam que causa mal, né? Que causa algum problema tanto pra ela quanto pro bebê. Mas também não tem nenhum estudo que fala assim, olha, pode fazer que é super seguro, assim como os outros tratamentos, né? Pode tomar anestesia que é seguro, pode tirar um dente que é seguro, pode fazer um raio-x que é seguro. O clareamento a gente não tem isso. Então, pelo sim, pelo não, a gente não faz, tá? E aí, gente, é isso. Será que eu deixei alguma coisa pra trás? Alguém tem alguma pergunta, professor? Acho que eu não deixei nada pra trás, não, que eu tô com um tanto de anotação aqui, ó, pra não esquecer o que eu ia falar pra vocês. Então é isso, se por acaso, falei hoje muito, mais de meia hora. Se por acaso vocês, essa live vai ficar salva, tá? Somente as lives com os convidados que não ficam salvas, que eu coloco lá no prontuário. Mas essas aqui, que são informações para pacientes, elas ficam salvas lá no feed, de vez em quando não. Eu coloco todas as lives também no YouTube pra gente poder conseguir assistir, né? Na velocidade 2, que eu sou viciada. Mas elas ficam todas salvas. Então, se você conhece alguém que tá grávida, se você conhece alguém que tá pretendendo ter um filho, que acha que esse negócio de gestante no dentista não pode de jeito nenhum e tudo, que é tudo normal, essas coisas que eu falei, manda pra essa pessoa aí pra ela poder saber que ela precisa fazer pré-natal odontológico. Um pequeno detalhe. Quando a gente fala em pré-natal odontológico, a gente não fala de ir lá no dentista, fazer o tratamento e ir embora, tá? A gente fala de pré-natal, é do acompanhamento durante toda a gestação. Porque pode ser que essa gestante, ela foi lá, não teve nada pra tratar, tava tudo certo, beleza, tchau. Só que daqui 2, 3 meses, começou a ter alteração na boca. E aí, ela vai largar pra trás? Não, ela precisa ter um acompanhamento com o dentista pra poder ver essas alterações, o que são essas alterações, né? E aí o dentista conseguir conduzir melhor o caso. Aqui, por exemplo, no consultório, a gente tem o programa STOP, né? De prevenção inteligente. E tem o programa específico para gestantes. Então, quando a gestante entra no STOP, ela fica tendo o acompanhamento todinho aqui comigo, durante toda a gestação, e ela só vai embora depois que o bebezinho, depois que ganhar o bebezinho. Enquanto isso, tá aqui coladinha comigo todos os meses, nem que seja pra eu abrir a boca, ver se tá tudo certo e vamos tomar um café e tá bom, mas ela tem que estar aqui comigo todos os meses pra estar sendo acompanhada, tá? Fernanda, estou chegando, não sei se eu vou dar aula pra você esse semestre. Se a gestante tiver um dente com foco de inflamação no primeiro trimestre, deve intervir por poder... Deve intervir por poder prejudicar a formação do bebê? Então, isso vai depender de qual que é esse foco de inflamação, qual que é esse foco de infecção. Por exemplo, digamos que essa gestante chegou lá no primeiro trimestre, tá com 2 meses e já foi no dentista, né? Quando ela chegou lá, ela estava com a gengiva nesse estado aqui, ó. Isso aqui. Certo? Isso aqui é um foco de infecção, porque essas coisinhas amarelas em volta do dente é tudo tártaro. Isso aí tá cheio de bactéria. A gengiva está extremamente inflamada. Se eu encostar aqui, vai sair pus, vai sair sangue, vai sair tudo mais. Então, se a gestante chegou nesse estado aqui, eu não vou esperar ela completar o terceiro semestre, completar como é que fala? Chegar no segundo trimestre, completar os 3 meses pra eu fazer isso aqui não, tá? A gente já entra com a prevenção, faz a raspagem, já faz toda essa descontaminação. Agora, uma paciente tá lá com uma raiz residual, né? O dente quebrou, tá um pedaço de raiz lá e essa raiz tá com sangue, tá com tudo. A depender do nível dessa inflamação ali, a gente pode tentar controlar um pouco e tudo mais,
Mas a depender de como tá, a gente não espera, a gente já faz o tratamento, tá? Mas geralmente, gente, quando a dentista, né, Fernanda, você tá me perguntando, quando a gestante vai no dentista, geralmente é com uns 2 meses, certo? Então, de um mês pro outro ali não vai ter tanta alteração. Então, às vezes dá pra esperar sim. Agora, tem procedimentos que a gente não vai esperar, como uma raspagem, por exemplo, que é o caso disso aí, né? Que eu chamo de prevenção, que vocês chamam de limpeza. Nem que façam uma sessão aqui, já vai dar uma diminuída drástica nessa quantidade de bactérias, viu? Então, nem sempre precisa esperar, não. É intervir na hora. Gente, então é isso. Hoje eu conversei pra caramba, mas espero ter esclarecido aí pra vocês sobre a gestante. Então, se você conhece alguma gestante, avisa pra ela que ela precisa ir pro dentista e que não tem nada desse negócio de dente vai cair, dente tem que ficar sangrando mesmo, não tem nada disso. O que ela precisa fazer é pré-natal certinho com os outros profissionais e também com o dentista, tá bom? Vou deixar a live salva e até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, então, a gente vai falar sobre a primeira consulta, tá? Que era o que eu mostrei pra vocês lá hoje, qual que vocês iam escolher. Segunda que vem tem live de novo e a gente fala sobre a primeira consulta. Beijo, tchau, obrigada.